aí, Hub Friend! Seja muito bem-vindo a mais um Hubcast, o podcast da Hubify. Para quem não me conhece, eu sou a Bela, eu sou CS aqui na Hub e a mediadora do Hubcast. Eu vou conduzir esse projeto incrível que já tá... Na verdade, a gente já tá em uma certa parte da temporada, né? Já começou faz um tempinho. O Hubcast ele é um espaço onde a gente vai bater um super papo com o nosso time. Então, a cada episódio, você vai saber mais sobre as histórias, experiências, aventuras de vida da nossa galera, até eles se tornarem um Hub Friend, para você se inspirar ao máximo e tirar insights para sua vida. Antes da gente começar, já segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Hoje a gente vai ter o prazer de estar recebendo o Juan, um dos nossos Hub Friends mais antigos e que já passou um pouquinho por tudo aqui na Hub. E aí, Juan, seja muito bem-vindo! E aí, Bela, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo por aqui também. Bom, então vamos lá. Juan, eu queria começar falando um pouquinho com você sobre a sua vida pessoal. Então fala pra gente quem que é o Juan, conta um pouquinho da sua família, um pouquinho da sua história. Então, eu nasci em São Paulo, na capital, mas eu vivi minha vida praticamente toda aqui em Mogi. Minha mãe, ela é do Nordeste, ela veio do Maranhão para cá e veio para trabalhar e tal. E aí eu nasci na capital e fui criado basicamente em Mogi mesmo. E é Que isso. bacana! E como é que era você na infância? Conta um pouquinho pra gente. Você tem jeito de que era uma pessoa mais introvertida. Era assim mesmo? Como é que era? Sim, sim. Não, minha infância foi uma infância bem comum, assim. Eu era criança que gostava muito de esportes, então desde muito pequeno eu comecei a jogar futebol e aí minha infância era basicamente jogar futebol e ir para a escola. Então aqui no meu bairro tem um centro esportivo onde eu treinava e aí eu acabava que passava meu dia todo na escola e nesse centro esportivo. Então eu fazia várias coisas, jogava tênis, futebol, vôlei, fazia tudo que tinha para fazer lá. Eu chegava à noite em casa, tipo, bem esgotado e dormia pro próximo dia. Então, Que acho que foi uma infância bacana! bem comum. E o que você mais gostava de praticar assim, de esporte? Cara, eu sempre gostei de futebol, assim. Futebol sempre foi minha atividade física, assim, meu esporte preferido. Tanto que eu fiz isso por muito tempo. Eu ainda jogo hoje, mas não como jogava antes, né? Porque quando eu era mais novo eu treinava, cheguei treinar em time, fazia teste, peneira em vários lugares. Então era algo bem que eu levava bem mais a sério, não como um hobby, né? Isso eu fazia quando eu era criança. Aí depois de adulto eu comecei a fazer outros esportes também. Comecei a treinar jiu-jitsu e tal, então foi algo que esporte sempre teve na minha vida, então desde criança até hoje. Você acredita que o esporte ele te ajuda de alguma forma na pessoa que você se tornou hoje? Fez, não sei, talvez na parte da disciplina? Como que te ajudou a se tornar o Rua de hoje? Cara, eu acho que me ajuda muito. Eu particularmente, assim, eu trato o esporte hoje como uma grande válvula de escape para minha vida, porque é o momento ali que eu esvazio a mente, que eu relaxo, que eu esqueço dos problemas e tal. Então, tanto no futebol quanto no jiu-jitsu, eu consigo desestressar bastante e tem bastante coisa que eu trago de lá para minha vida, sabe? Tipo, como conhecer seus limites, sobre o lance da competitividade. Então, desde criança eu gostava de competir, eu gostava de me testar, então era algo bem bom. E aí eu fazia isso bastante no futebol. Depois de adulto comecei a praticar jiu-jitsu e foi algo que me acendeu isso também, o lance da competitividade, o lance de entender seus limites, entender até onde você consegue ir, entender a hora de parar. Então foram coisas assim que me ajudaram bastante e me ajudam até hoje. Eu sinto bastante falta quando não faço. Dá uma... Eu imagino, né? Principalmente quem começa assim desde cedo precisa para se manter bem. Mas me diz uma coisa assim, você nunca pensou em se especializar em um desses esportes? Não, No não, tipo sentido assim, de levar isso para a vida profissional mesmo? não, então quando eu era criança, assim, igual um monte
de criança, meninos e meninas, tipo, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas era algo assim que logo eu meio que desisti, não desisti, mas tipo, cheguei numa certa idade, eu vi que eu não tava em nenhum. Eu ainda não tava em nenhum clube, eu cheguei, tipo, jogar contra São Paulo, frequentar o CT de Cotia deles e tal, mas assim, não cheguei a entrar no time. Então chegou numa certa idade, eu vi que não daria mais certo a carreira profissional, e aí eu comecei a trabalhar, a estudar, e Levar aí como eu mudei de hobby, foco. né? Isso no Essa futebol. No parte. jiu-jitsu, como eu comecei velho, velho assim, você já era adulto, então Você eu começou nunca com nem... quantos anos? Jiu-jitsu, cara, eu comecei o jiu-jitsu assim que eu entrei na Hubify. Foi em 2016. Que Então, tipo, bacana. já era adulto e não tinha essa pretensão de de me tornar profissional, era algo assim, só que era um hobby que Por eu prazer, curtia. né? Um hobby mesmo. Isso. Sempre gostei de assistir luta e tal. E aí, jiu-jitsu era uma luta que me interessava por não tomar soco na cara, nem chute. Eu falei, pô, vou fazer. Faz E assim, sentido. Rô, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pro nosso primeiro intervalo e quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre os seus estudos e o que você escolheu na faculdade, enfim, para depois a gente levar pro profissional. beleza. Ei, você! Sim, você mesmo! Tá a fim de ser o mais novo ou a mais nova Hub Friend? Então espie as nossas vagas na Gup. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio a analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas, então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gup e se inscreva por lá. Esperamos por você! Voltamos! Agora, Juan, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre a sua vida profissional mesmo. Então, qual foi o seu primeiro trabalho? Com quantos anos você entrou no mercado de trabalho? Fala um pouquinho, por favor. Tá. Cara, na verdade, eu comecei a trabalhar assim desde bem novo. Quando, sei lá, eu tinha uns 13, 14 anos, minha madrasta. Eu moro com minha mãe e meus pais são separados, mas a gente tem uma convivência bem boa, que é a família, entre meus pais, minha madrasta, minha mãe, então se dá todo mundo bem. E aí eu costumava passar os períodos de férias com meu pai, né? Meu pai morava em Santos e eu passava os períodos de férias com ele. E minha madrasta, ela tinha um trabalho que ela acabava trabalhando em algumas feiras, tipo, itinerantes, assim, de malha e tal. Então, essas feiras que ficam geralmente em praia, nessas regiões assim mais turísticas, e ela acabava trabalhando nessas feiras. E aí eu, como passava alguns períodos com eles, eu acabava acompanhando e tal, e aí eu ficava com ela na feira. Ela trabalhava numa feira onde vendia moletom, roupa em geral. E aí eu era bem pequeno e acabava me dando bem ali, tipo, acabava vendendo alguma coisa e tal. E aí chegou um dia, aí chegou até um momento que o dono da feira lá, ele, tipo, preparou um stand pra mim, e eu ficava no stand, assim, com tipo, 14, 15 anos, vendendo ali. Acho que era bonitinho, Que assim, pro astral, legal! assim, da criança vendendo as coisas. Eu me divertia, eu achava legal, assim, foi meio que meu primeiro emprego, mas não parecia muito emprego, porque eu mais me divertia, assim, tipo. Ah, mas eu tenho uma curiosidade aqui. Se você falou que você era uma pessoa mais tímida, como que você fazia isso? Como que era pra você essa Cara, experiência? eu não sei, tipo, eu sempre fui, mais tímido assim, mas eu me sentia meio à vontade, porque eu tava com a minha madrasta e tal, e aí eu começava fazendo as vendas com ela ali do lado, e aí depois, tipo, sozinha, eu fui pegando o jeito e eu fui. Eu acho que criança também se acostuma fácil com as coisas. Aí essa Entendi. meio que foi a primeira, assim, experiência, assim, de trabalho, assim, não era um trabalho, mas comecei aí. Aí depois com os meus 17 anos, mais ou menos, não, 17 para 18, eu comecei a trabalhar numa fábrica, que fica aqui mesmo no meu bairro, numa fábrica de uniformes profissionais. E aí foi o meu primeiro emprego. Eu estudava ainda, eu tava no ensino médio, e aí eu conciliei meu último ano de ensino médio com esse trabalho. Trabalhava como estampador. Que bacana. E como é que funcionava esse seu trabalho?
Como que você fazia? Como é que era o processo? Sua função? Cara, era basicamente, tipo, a gente trabalhava muito para as prefeituras, né? Então, as prefeituras, elas compravam ali os uniformes e a gente basicamente fabricava. Eu comecei como estampador, então eu operava a máquina de estampa lá, de fazer a estampa através da máquina e fazia. E aí foi meio que nesse trabalho aí que eu comecei a ter minhas primeiras experiências com a área de design, que foi a área que me levou para publicidade. Então eu acabei que fazia ali as estampas e tal, mas na época o dono era tipo, a empresa ainda estava um pouco pequena, então o dono da empresa ele imprimia ali as estampas que a gente precisava, e aí eu preparava essas estampas para estampar nas camisas. E aí toda vez eu tinha que fazer esse pedido para ele e tal. E aí um dia eu vi lá e tipo, falei para ele que eu achava que eu conseguia fazer essa parte aí. Então eles usavam ali um programa na época que era o CorelDRAW. E aí eu falei, cara, acho que eu consigo fazer isso. Se colocar um computador para mim lá onde eu fico, eu consigo fazer de boa. Aí ele falou, beleza. E aí colocou esse computador para mim, e aí eu comecei a ter as primeiras experiências ali com essa parte de design e tal, porque eu acabava mexendo bastante para fazer essas impressões, e aí depois disso eu comecei a fazer algumas artes para alguns catálogos da empresa mesmo, e fui pegando aptidão mesmo por essa E área. você foi vendo que você gostava mesmo, que era uma Sim. coisa que você gostaria de seguir profissionalmente? Sim, é porque eu tava na fase ali que eu tava saindo do ensino médio, então, tipo, minha infância toda ali eu passava meio que jogando bola, então acabei não pensando assim, em algo assim, uma carreira para seguir. Aí, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu acabei tendo esse contato com essa ferramenta e vi uma oportunidade. Falei, cara, acho que é uma boa oportunidade e tal, e fui conhecer mais e acabei me interessando cada vez mais. Que bacana. E aí, você acredita, então, na verdade, é um pouquinho já do que você falou, né? Que tudo isso te ajudou literalmente a escolher o seu curso, que já foi publicidade de cara. Isso. Não, na verdade eu estava entre publicidade e marketing. Legal. E aí, você optou por publicidade? Isso. Na real foi assim, eu optei por publicidade porque eu achei que, na época, eu achei que talvez seria uma área onde eu teria mais espaço ali. Então, tipo, eu já tinha um conhecimento em design, então eu poderia usar isso como porta de entrada para eu entrar em uma outra empresa, para eu pegar experiência. E aí eu usei isso meio que ao meu favor. Então, eu foquei na área de publicidade porque eu achava que eu conseguiria uma porta de entrada mais fácil. Mas quando você entrou em publicidade, você ainda estava trabalhando nessa empresa? Como é que foi essa parte nesse processo? Então, na verdade, eu estava nessa empresa e aí eu já tinha alguns anos que eu estava trabalhando lá. E aí eu já estava meio que decidido que eu queria sair, queria procurar um outro trabalho e tal. E até para pegar mais experiência e também conseguir estudar. Então, eu falei com o dono da empresa na época, falei que eu queria sair porque eu queria estudar e ia procurar um emprego ali que eu conseguisse conciliar melhor a faculdade com os estudos. E aí, beleza, aí ele perguntou e tal, tipo, o que eu queria estudar. E aí eu falei que queria estudar publicidade. Ele falou, cara, tudo bem, se você quer sair para estudar, a gente te apoia, pode ir. A gente não vai te segurar, não. Eu falei, beleza, tranquilo. E eu lembro que no dia seguinte, eu cheguei na empresa, ele me ligou lá no ramal e pediu para eu subir na sala dele para falar com ele. E aí ele falou assim, eu liguei na faculdade e tal, vi o curso, e a gente está disposto a pagar 60% para você. Se você quiser continuar aqui trabalhando e estudando, a gente vai te ajudar, a gente vai te dar esse suporte. E aí, poxa, eu vi que a oportunidade estava ali, eu não precisava sair de lá para
para procurar um outro emprego, para procurar um emprego que eu conseguisse conciliar melhor os estudos, eu optei por ficar e cursei aí acho que eu continuei lá por mais 4 anos, eu saí só no último ano da faculdade, então foi bem bom. Aí nessa época acabou que eu mudei de área, né, porque eu ainda era estampador, eu fazia as estampas dos uniformes, e eu mudei para a área comercial, acabei trabalhando um bom tempo como assistente comercial, mas logo eu vi que, tipo, ali eu não conseguiria desenvolver ali o quanto eu queria, sabe? Então, quando chegou ali no 4º ano, que eu já estava iniciando o processo de TCC e tal, eu optei por sair e buscar uma oportunidade melhor. E aí você encontrou essa oportunidade? Você estagiou na área? Cara, eu estagiei pouco, eu fiz um estágio assim, de 1 mês nesse período. E aí acabei saindo, mas e aí continuei estudando, porque era um ano de TCC, e aí dentro do meu planejamento que eu tinha feito, eu queria mesmo era tirar um tempo ali para me dedicar mais ao TCC, e depois eu ia procurar um trabalho. Então, eu cheguei a estagiar mais um pouco, e aí no finalzinho ali do TCC eu me candidatei para vaga na Hubify. Mas antes de você já vir para a Hubify, assim, teve mais alguma experiência que você teve ou você parou por ali? Já Não, veio direto do Hub? cara, eu fiz alguns trabalhos esporádicos. Então, tipo, eu trabalhei em campanhas políticas. Eu trabalhei na equipe do hoje, que hoje é prefeito da cidade de Mogi das Cruzes. Eu trabalhei na campanha dele na época que ele era vereador, então eu tinha esses trabalhos Legal. esporádicos. Trabalhava na equipe de marketing dele para as campanhas. Então você foi ganhando um conhecimento. E para você, assim, foi difícil encontrar um estágio na área na época? Foi tranquilo? Tanto esse primeiro que você comentou que não ficou tanto tempo, quanto essa outra oportunidade? Cara, foi... Assim, para mim não foi tanto, porque assim, pelo menos na época que eu estava na faculdade, o lance de estágio e tal era muito voltado para criação. Eu não sei como está hoje e tal. Eu tenho noção pelas vagas que a gente abre aqui, pelo menos a gente abre bastante vaga de estágio ali para várias áreas. Mas na época que eu estudava era tudo bastante bem focado em criação. E como eu tinha aptidão para essa área, para mim era mais tranquilo que eu conseguia me encaixar dentro dessas vagas. Mas eu acredito que para outras pessoas que de repente não têm conhecimento, não tinham conhecimento de criação na época, poderia ser um pouco mais complicado. Mas eu acredito que uma coisa que te ajudou, né, Juan, foi até essa questão de ter sido estampador por um tempo, porque você ganhou bastante conhecimento no CorelDRAW, né? E aí foi mais fácil de você encontrar. Eu acredito que a dificuldade das pessoas hoje em dia é justamente ter essa experiência, qualquer que seja na área de design, por exemplo. Sim. Conta um pouquinho mais pra gente sobre o Caio Cunha, assim, como que era essa experiência de fazer o marketing político? Você gostava? O que você exatamente fazia? Cara, era legal, tipo, eu trabalhava mais na parte de social media, então, tipo, falando com a galera ali o dia inteiro pelas redes sociais dele. Cara, era bem legal, mas era assim, era loucura, porque ele era um cara assim que trabalhava muito, então, ainda mais na época de campanha, chegava a ponto assim de virar a noite ali nos últimos dias, virar a noite ali falando com a galera, fazendo planejamento, e era bem intenso, assim, era um ritmo bem intenso. Eu achava legal, assim, me divertia bastante, mas assim, não era algo que eu falasse, pô, quero fazer isso para sempre, porque era bem desgastante, é um ritmo bem puxado, assim, não tem hora para sair, você chega, não tem hora para sair, você come, dorme Mas na como que rua. funcionava assim? Você fazia o planejamento de, por exemplo, a gente vai fazer panfletos, a gente vai distribuir nessas regiões. Tinha já a questão também do marketing digital, como que iam ser as campanhas. Não, Você estruturava essa parte? Não, na real a gente trabalhava com a questão do... Eu trabalhava na parte de social media, e
ele tinha uma questão de fazer campanhas limpas, né? Então, o cara ele não entregava tipo panfleto e tal para que polui, Ah, suja que a rua. O legal. que a gente fazia? A gente tinha kits da campanha dele com os materiais informativos e tal de campanha. E aí o que a gente fazia? A gente conversava com as pessoas pela rede social a fim de entregar esses kits, sabe? Então a gente conversava com as pessoas, falava um pouco do projeto, falava um pouco de como estava sendo a campanha e fazia a proposta de entregar esses kits para essas pessoas. Então era basicamente nesse sentido. Ah, muito legal, porque já era limpo desde o comecinho, assim, né? Já que ele não, ele tinha todo esse cuidado para não poluir a cidade. Sim. Muito bacana. Rua, vamos fazer o seguinte: a gente vai para o nosso segundo e último intervalo, e quando a gente voltar, a gente vai entrar na Hubify. São 5 anos aqui. Tá bom? Nascemos como uma startup e durante anos o termo performance esteve presente em nosso nome. Mas agora, depois de 10 anos de mercado, mais de 80 clientes e chegando à marca de 100 colaboradores, entendemos que esse termo já não é suficiente para nos definir. Hoje, inauguramos uma nova era. Hubify, agência de marketing digital que gera prosperidade. Mas o que isso significa? Que somos a mola propulsora da estratégia de marketing digital dos nossos clientes. Nosso objetivo é fazer com que seus investimentos sejam cada vez mais assertivos e escaláveis, além de trazer os dados para a mesa. Dessa forma, contribuímos com o crescimento saudável das empresas, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos. Não é à toa que ganhamos o prêmio de Agência de Mudança de 2020, concedido pela RD Station. Este foi um reconhecimento do nosso papel na transformação digital de muitos clientes e parceiros. Tenho certeza que a nossa metodologia pode ser o que falta na sua estratégia. E aí, bora embarcar nessa viagem com a gente? Voltamos! Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do trabalho, então. Na parte da Hubify, né, Rua? Conta pra gente como que a Hubify entrou na sua vida e está há 5 anos nela. Sim. Então, eu acabei que eu conhecia já um pouco da Hubify. Na verdade, meu primeiro contato foi com a Elefante Verde, porque dentro do meu grupo da faculdade tinha a Paloma, que hoje trabalha com a gente aqui na Hubify, mas que na época ela trabalhava no Elefante Verde. Então eu conheci através dela e por meio dela eu cheguei a ir na sede lá do Elefante Verde, na época de... Só para contextualizar, você pode contar um pouquinho para a gente sobre o Elefante Verde? Para o pessoal que está chegando agora, né, e conhece como Hubify. Tá, Elefante Verde, basicamente, ela começou como um guia, talvez eu possa estar errado, mas começou como um guia colaborativo, então, onde as pessoas deixavam ali opinião sobre os estabelecimentos e tal, era meio que essa a ideia, e aí depois acabou entrando ali na onda ali de compra coletiva e tal, que teve uma época que deu um boom essa questão de compra coletiva. E aí, mais para perto dali de quando eu entrei, o Elefante Verde ele tinha a proposta de democratização do marketing digital. Então, eles tinham uma plataforma onde a gente criava sites de uma forma bem rápida para pequenas empresas. Então, a ideia ali era fazer com que todas as empresas elas conseguissem estar no digital de uma forma mais simples e mais barata, né? Então, basicamente era isso. E aí você teve a oportunidade de conhecer ele. Aí a Paloma ela trabalhava já no Elefante Verde na época que a gente fazia faculdade. A gente era do mesmo grupo, a gente é bem amigo, então acabei que conhecia bastante sobre a empresa já antes de trabalhar aqui. E aí eu lembro que na época da faculdade ainda a gente fez um trabalho que foi dentro do Elefante Verde, que a gente fez uma pesquisa com o pessoal que trabalhava na época lá no Elefante Verde. E aí foi meu primeiro contato, assim, onde eu
fui, conheci o pessoal. Na época eu conheci um dos sócios que estavam lá. Conheci o pessoal que trabalhava junto também com a galera. E foi o primeiro contato, assim. E como que foi depois para você entrar efetivamente tá. aqui na empresa? Aí depois foi meio assim, foi até um pouco engraçado, porque tava acabando já a faculdade, foi no final de 2016, aí apareceu uma vaga de estágio. E tipo assim, eu já conhecia a empresa, eu gostava da empresa e... Era estágio em qual área? Era na parte de design. E aí mesmo eu sabendo ali que talvez eu não poderia fazer estágio, eu falei, cara, eu vou me inscrever. E aí eu me inscrevi, e aí me chamaram para entrevista, aí eu fiz entrevista na época com o Fábio, e aí fiz entrevista com ele e tal, e aí depois eu tive uma entrevista com o Caio, que é o Caio Sigaki, e aí depois tive mais entrevista com os outros sócios que tinham na época. Você teve que fazer entrevista com todos os sócios? Eu tive que fazer, acho que tinham 4 sócios, eu tive que fazer entrevista com todos eles. Pouca pressão, hein? Coisa tranquila. Para estágio. Aí... Imagina cargo CLT, meu Deus. Então. Aí, beleza. Eu lembro que na época o Caio Sigaki, ele ainda falou com a Paloma, tipo, perguntou sobre mim, aí ela deu boas recomendações, que a gente estudava junto. O Caio Sigaki também, ele era bastante amigo do Caio Cunha, que eu já tinha trabalhado, ele ligou para ele também, falou com ele. E aí, beleza. E aí, acho que foi no dia... pouco antes do Natal, o Fábio me ligou. E aí ele pegou e falou assim, cara, a gente gostou de você e tal, mas só que a gente tem um problema. A vaga era para estágio. Mas a gente viu que você está se formando agora, a gente não pode te contratar como estagiário. Tem problema de você ser CLT? Aí eu falei, cara, não, pra mim tá tranquilo. Pelo contrário, né? Pular umas etapas já, facilitar. Aí ele me ligou e tal, e aí ele falou, vem aí no dia 26, eu acho que um dia depois do Natal. Falou, vem no dia 26 que a gente já começa a trabalhar. E foi isso. Cheguei lá e comecei a trabalhar. Sendo a sua primeira experiência, assim, porque acho que foi a primeira, né, em agência mesmo. Uhum. Como que foi para você? O que você teve que aprender de novo no seu cargo? Então, na verdade, assim, ainda não era uma agência. Mas tinha bem cara de agência. Vou te falar que, assim, tinha bem cara, apesar de não ser, tinha bastante cara de agência. Mas, foi muito aprendizado, porque eu tinha trabalhado só em uma empresa na vida, assim, empresa mesmo, assim, e era uma coisa mais formal, mais séria, então acabou que tinham bastante pontos diferentes, assim, então foi uma época, assim, de muito aprendizado. Tudo, basicamente, para mim era novo, então eu acabava aprendendo muita coisa. E pelo que você falou, você entrou bem naquela fase que tinham esses novos sites que estavam sendo construídos, certo? Da Elefante Verde. Então, você teve que aprender a mexer na plataforma, imagino. Isso. Eu fui contratado, na época, para fazer a criação dos sites dos clientes que eram vendidos através da plataforma do Elefante Verde. Então, a gente tinha uma plataforma ali que, de forma bem resumida, assim mesmo, ele funcionava como se fosse um Wix. Então, a gente até falava na época que a gente queria ser um Wix que ranqueava melhor em SEO, então aí a equipe de venda fazia a venda desses sites para os clientes e eu basicamente implantava, recebia o briefing ali com todas as informações e aí eu fazia a criação do site dos clientes dentro da plataforma. E isso era muito desafiador para você ou até que era tranquilo? Cara, tipo, nessa época era tudo muito desafiador, porque eu tava ingressando no mercado, numa agência nova, nunca tinha trabalhado em uma outra empresa, então era tudo muito desafiador, mas eu vou te falar que eu acabei pegando fácil, assim, o trabalho, porque realmente não era algo muito complicado, assim. Então, foi algo que eu peguei rápido e no dia a dia pra mim foi tranquilo. E o que você gostava, assim, na Elefante Verde? O que você fez naquela época que você acredita que te ajudou a evoluir para quem você se tornou hoje? Cara, eu gostava do clima e tal, as pessoas, o trabalho era legal. Era bem pequenininho, né? Quantas pessoas tinha naquela época?
Eu acho que tinha umas 10 Meu Deus, estamos falando hoje de 100 funcionários, na época tinha 10. funcionários. Tipo, você conhecia todo mundo ali pelo nome. Hoje em dia, Não tinha nem como não conhecer, né? impossível. Almoço era uma mesa só. Saía todo mundo pra almoçar junto, dava pra fazer isso. Hoje não dá. Tem que fechar o Outback pra gente. Mas, cara, o propósito era bem legal, assim, tipo, é algo que me atraía bastante, que era o lance de você levar levar algo novo para todas as pessoas, sabe? Então, naquela época, muitas pessoas que tinham um comércio, um pequeno comércio, pensavam em ter site, pensavam em ter essas coisas, esse tipo de coisa, e não tinha, porque realmente é muito caro. Então, até hoje em dia, para uma pequena empresa, é caro você ter um site e tal. E a gente levava essa oportunidade para a pessoa. Então, era bem um lance de democratizar mesmo o marketing digital. E eu acredito que a gente conseguiu fazer isso porque a gente fez muito site, a gente vendeu muito site. Então, eu acho que era um propósito legal, sabe? Para mim era bem, bem maneiro. Legal. Rua, tem uma pergunta que eu sempre faço, mas de você eu acho que vai ser a resposta mais legal, porque assim, como você já tem 5 anos de casa, é o seguinte, o que você acha que mais mudou naquela Hubify de 10 funcionários para essa de 100 que temos hoje? O que mais mudou? Cara, acho que muita coisa. Uma coisa que eu costumo falar, assim, que a Hubify é uma empresa que muda muito sempre. Então, se você pega a Hubify de um ano atrás, ela era totalmente diferente da Hubify que é hoje. Todo ano Não, parece que faz 10, né? e eu não digo isso num aspecto ruim. É até de um lado positivo, porque você vê que as pessoas que estão na frente estão sempre buscando inovar e criar novos processos, facilitar coisas. Então, eu acho que tudo que tinha ali mudou. A Hubify, quando eu entrei, ela tinha uma cara bem assim, mais amadora, porque na real a gente estava descobrindo ainda como fazia as coisas, como estruturávamos as coisas. Então, olhando para a Hubify de 2016 para de hoje, o que eu posso dizer a mudança é um amadurecimento geral, assim, questão de processo, questão de estrutura, tudo isso mudou para melhor. Que bacana. E assim, teve mais pontos que você também vê como uma mudança grande, alguma estrutura de áreas? Assim, com certeza tem, né? Mas o que mais te Sim. chamou a atenção? Tem bastante coisa. Eu acho que a criação das áreas, né, foi algo bem importante. Quando eu entrei, basicamente, a gente tinha área de vendas e área de venda CS e implantação. Então, hoje em dia a gente tem um time bem mais diversificado, a gente tem bastante áreas ali. E acho que mudou bastante. O lance dos squads também foi uma mudança bem significativa, porque antes todo mundo atendia todos os clientes. Hoje em dia a gente é separado por squad, então foi uma mudança assim, que foi bem impactante, foi bem significativa. Eu acho que soou bem positivo para a gente. E também teve a questão de muito da mudança de time, né? Então, foram chegando pessoas que agregaram bastante para o time, como a chegada do Oscar, que mudou bastante o jeito que o time trabalhava. Ele veio de uma outra agência e ele trouxe bastante coisa nova para a gente e agregou bastante aqui no tempo que ele está aqui na Hubify. Então, foi uma mudança bem significativa. Tem também o lance do RH, que foi uma mudança bem, bem boa, assim, que aconteceu nesse período. A gente não tinha RH, então acabava que a gente encontrava Eu algumas lembro dessa dificuldades que fase. hoje... Oi? Eu lembro dessa fase. Sim. Então, acabou que o RH ele trouxe bastante benefício pra gente. Meio que ali uma ponte ali entre a gente e a empresa, onde a gente pode sentir a vontade para falar e desabafar. Então, acho que é bem legal, sabe? Para mim foi bem bom.
Eu acredito que uma coisa legal que é bacana a gente citar aqui também, puxando até um pouco de sardinha para a Hubify mesmo, que mesmo antes de ter um RH bem estruturado, sempre houve um esforço muito grande do Fábio, dos líderes, para fazer a gente se sentir confortável para falar, né, desabafar. Mas a partir do momento que teve essa estrutura, né, ajudou muito no desenvolvimento da empresa como um todo, dos funcionários. A própria Mariana, né, que hoje é a líder do RH, ela já era RH antes de ser RH, porque muito, sempre foi. Todo mundo que tinha um problema sempre chamava Mariana, então ela nem era RH ainda, mas tipo assim, pô, tô com um problema, vou chamar a Mariana, vou falar com ela e tal. E aí ela sempre dava um jeito, ela ajudava a galera, então... Maravilhosa, sempre ajudou. A gente já tinha ali, só não tinha oficializado. E aí, Rua, conta pra gente também um pouquinho sobre as áreas em que você atuou, né? Estando há tanto tempo aqui, como que foi essa experiência profissional? Sim. Então, na verdade, eu eu comecei, né, como eu falei, comecei nessa parte de criação, né, fazendo a criação dos sites, e aí eu fiz isso por bastante tempo, por algum tempo, e aí a empresa ela já estava nessa visão de mudança, né, e aí na época o Caio, que era uma pessoa que ele me orientava bastante nessa área, nessa parte de carreira e tal, ele viu ele viu uma oportunidade para eu estudar UX, e aí ele passou para mim alguns livros, alguns cursos, ele até comprou alguns cursos para mim, falou para eu fazer, e aí eu fiz esses cursos e tal, e aí eu comecei a atuar mais nessa parte de experiência do usuário. Então, nessa mesma época que eu estava estudando isso, a gente começou a vender alguns sites em WordPress, fora da plataforma. Então, eu comecei já a fazer a questão de wireframe, layout para esses sites. Comecei a fazer o desenho das telas ali, mais voltado para UI e UX. Então, eu fazia esses desenhos e fazia os layouts, passava para o time de desenvolvimento. Aqui um ponto que eu acho legal também a gente contar para quem está assistindo, né? Como é bacana, assim, que você não tinha experiência nenhuma com UX, talvez nem soubesse ainda muito bem o que era. E aí, uma experiência e uma empresa te traz isso e você se torna um especialista, né? Porque você atuou bastante tempo, certo? Sim. Como UX. Na real, foi mais a visão do líder, assim. Tipo, ele viu meu perfil, entendeu que funcionaria e me indicou. E aí, eu achei interessante para mim também e segui. E aí, eu fiz isso por bastante tempo. Aí, com o tempo, a gente começou a vender mídia paga também. E começou a existir a necessidade de fazer as análises dos sites dos clientes para que as campanhas de mídia elas tivessem uma efetividade maior. E aí a gente começou com essas análises com um time de mídia, então um time de mídia que fazia essas análises e passava para o cliente. E aí, com o tempo a gente passou a comercializar essas análises. E aí o Caio, de novo, ele viu que era algo que eu poderia fazer e me indicou para fazer. E aí eu comecei a fazer. Então, meio que eu nessa época, eu acabei que fiquei bem dividido entre essas funções. Eu fazia ainda as questões dos sites da plataforma, fazia o layout dos sites que a gente vendia e fazia as análises de usabilidade dos sites dos clientes. Como a demanda não era tão grande, eu conseguia conciliar essas três partes. E aí, essa foi uma das áreas ali que eu frequentei. Uma das. Porque assim, eu me movia muito com a questão da necessidade também da empresa. Então, eu tinha uma... precisa de ajuda aqui, você tava lá. Só não foi para RH e para o financeiro. Porque assim, na real, assim, eu tinha vontade de aprender tudo e a empresa tinha necessidades. E quando alguém fazia uma proposta, beleza, vamos. Tanto que teve uma época que eu comecei a atuar mais com o time de desenvolvimento. A gente começou a vender bastante site em WordPress, fora da plataforma, e a gente tinha uma equipe só com dois desenvolvedores. E acabava que eles meio que não estavam conseguindo e tal. E aí um dia o Caio olhou para mim e falou assim, cara, você acha que você consegue fazer um site WordPress? Aí eu pensei, cara, acho que eu consigo. Eu falei, beleza, o próximo que a gente vender você faz, então. Eu falei, tá bom.
Aí ele vendeu o site, aí a galera vendeu, tipo, aí eu fiz o site, ficou bom e tal. Aí eu cheguei a fazer, eu acho que uns 3, 4 sites ali em WordPress, porque os meninos de desenvolvimento, eles estavam atolados de serviço, não conseguiam pegar mais, aí eu fui fazendo e conciliava tudo e fiz. Deu certo. E depois, para qual área você foi? Cara, aí eu continuei nessa parte começou a entrar mais demanda ali nessa parte de UX e análise de site e tal. E aí eu fiquei um bom tempo ali fazendo isso. E aí nesse meio tempo ali, o Rubens ele já estava na empresa, ele estava como automação, mas ele acabou tendo que sair na época só tinha ele de automação, ele acabou tendo que sair de automação para virar CS, porque houve uma necessidade também, e ele tinha bastante aptidão com essa área, então ele acabou mudando. E aí passou um tempinho, contrataram mais algumas pessoas para automação, mas aí o Rubens ele até falou comigo, tipo, de forma informal, falou, cara, acho que seria legal você ir para automação e tal, uma boa oportunidade, acho que você ia se dar bem. Aí ele começou a falar, plantar essa ideia na minha cabeça, assim. E aí, até que um dia o Oscar me perguntou se eu queria, falou, cara, você topa ir para automação? E o time tá precisando de braço e tal, porque a gente ainda estava num período ali que a gente estava bastante focado nessa parceria com a RD e tal, então estavam surgindo bastante clientes e a gente precisava de mais braços para a área. E aí o Oscar me chamou e tal, e eu topei ir e fui. Mas eu acabei ficando ali tipo, quase um ano em automação, conciliando com essas questões de UX. Então eu ainda... É que, de alguma forma, é intercalado, né? Porque, assim, o UX está atrelado à usabilidade. Então, você entendia bem como montar uma landing page, um e-mail, certo? Para ficar legal, para gerar o resultado. Esse foi um dos quesitos ali para que a galera me chamasse e tal, mas eu ainda acabei com atribuições que eu tinha antes. Então, tipo, eu fiquei um ano ali ainda fazendo análise de site e tocando as contas de RD Extension dos clientes. E aí, como pegou bem na época de pandemia, então a gente acabou tendo bastante problema assim, com o Freela, que, pô, o Freela tá fazendo layout do site ali e o cara não quer mais fazer alteração. Aí, como a equipe tava bem reduzida, tipo, a galera, Juan, você consegue alterar? Eu falei, não, consigo e tal. E aí ia conciliando todas essas questões do dia a dia. Até que eu consegui, quando as coisas foram melhorando, a equipe foi crescendo e tal, eu consegui me desvencilhar dessas outras atividades e focar só em automação. E você acredita que esse foi um dos maiores desafios para você? Conciliar essas áreas? Ou, assim, teve desafios que foram mais impactantes para você aqui na Hubify? Foi um desafio bem grande, porque foi a primeira vez que eu saía da parte ali mais criativa, né? Então, todas as partes que eu atuei antes eram mais voltadas para a criação. Então, beleza, criar layouts de sites, tá muito ali próximo da onde eu me sinto confortável. Até a criação de site mesmo, ali, através do WordPress, era algo que eu me sentia confortável. Já a automação era algo totalmente diferente, algo que exigia mais de lógica, então foi bem desafiador, sim. E, além disso, assim, teve outros momentos que foram bem desafiadores para você? Eu acho que, assim, o momento que eu acho mais desafiador aqui, que eu achei que foi mais desafiador, foi a questão da pandemia, né? Onde o time acabou ficando bem reduzido. A gente teve que reduzir o time por uma questão de sobrevivência. E foi uma fase ali que a gente estava focado em sobreviver e passar por essa fase. Então, todo mundo tinha que se doar muito, todo mundo tinha que trabalhar muito. Sobrecarregou bastante a equipe, né? Foi uma fase difícil. Mas o que foi bom é que, assim, foi algo que a gente passou junto e que a gente sabia que a gente precisava fazer isso para a gente se manter e tal. Então, tava todo mundo... Eu sentia que tava todo mundo na mesma pegada e todo mundo na mesma motivação. De tipo, vamos passar por isso junto, vamos sobreviver, vamos tocar o barco, não vamos deixar cair, e é isso. E foi todo mundo no mesmo gás. Foi uma fase difícil, mas graças a Deus estamos aqui, não é mesmo? Sim. E todo mundo, no fim, de alguma forma, ficou bem. Rui, conta pra gente, o que te dá mais satisfação no seu trabalho hoje? Cara, eu
Não, são várias coisas. Tipo, eu gosto de estar num lugar ali onde eu gosto de trabalhar, então isso é algo bem satisfatório. Eu gosto de A saber flexibilidade é que... incrível. Oi? A flexibilidade é incrível, né? Sim, sim, isso é bom. E, cara, é legal você ver que você contribui de alguma forma ali para desenvolvimento assim do trabalho de outras pessoas, sabe? Então, hoje o que a gente faz aqui está diretamente ligado a outras pessoas, a empresas que têm pessoas que têm sonhos dessa empresa, que precisam de resultados, então a gente acaba fazendo parte disso, sabe? Entregando isso e contribuindo para que isso aconteça. Então, acho bem satisfatório. E falando de sonhos, quais são os seus sonhos daqui para frente? Não precisa só ser no âmbito profissional. Cara, eu sou muito tranquilo em relação a isso, tipo, não sei, questão muito de sonho assim material e tal, sei lá, eu acho que minhas metas assim de vida é continuar vivendo bem, assim, tendo saúde, fazendo as coisas que eu gosto, próximo das pessoas que eu gosto, assim. E é isso. Não tem assim um sonho muito palpável, sabe? Sim. Mas tá certo, né? O importante é evoluir todos os dias. É isso. Continuar evoluindo tá ótimo. Rui, você tem um conselho final para quem tá começando agora? Que você gostaria de dar pro pessoal que tá assistindo? Cara, acho que pro pessoal que tá entrando, acho que tem que aproveitar muito o momento, aproveitar as oportunidades. Acho que está aberto a aprender coisas novas e tal, é algo bem interessante. O nosso time ele é muito qualificado, então hoje a gente tem muito suporte ali de pessoas muito boas no mercado, então acho que é uma oportunidade ali da gente ser esponja ali, absorver tudo ali no dia a dia. Eu vejo que assim, cara, um dia aqui na Hubify é tipo um mês, ou sei lá, em outro lugar. Então, cara, você aprende muito, você faz muita coisa, então você acaba que, sei lá, tipo, aprende muito. Então é um momento de muito aprendizado e tal, mas assim, você, além de aprendizado, eu acho que é um ambiente que você consegue curtir, sabe? Você consegue se desenvolver de uma maneira leve, então aproveita ali o tempo que você está aqui, dedicação, diversão, e é isso. Para quem não sabe, um dos nossos valores é o hashtag curta jornada, então é literalmente isso, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional, tudo que você aprender e absorver, aprenda com prazer, né? Porque em algum momento tudo vai ser útil, não é mesmo? Rua começou como estampadora e hoje está aqui, depois de ter passado por UX, automação, então curta jornada. Rua, agora a gente vai para o nosso último quadro, que seria o famoso bate-bola. Agora, eu quero que você conte pra gente um livro, o filme da sua vida e uma música. Tá. É difícil, eu não tenho muito esse negócio de filme da minha vida, livro da minha vida, música, porque assim, Profundo, né? é muito de momento, sabe? Tem uma parada, tipo, tem coisas que eu tô curtindo mais hoje, amanhã, de repente, não. Mas assim, começando por filme, acho que eu posso dizer que Rock Balboa, eu gosto de todos os filmes do Rock Balboa. Eu gosto desde criança, assim, então É muito são bom. filmes bem legais. Então, mas sim, não vou falar que é o filme da minha vida, mas é o filme que eu sempre assisto e que eu gosto de assistir. Então, são filmes, né? São vários. E livro, eu vou falar do último que eu tô lendo, que é Milagre da Manhã. Acho que foi indicação da Duda aqui do time. E foi uma parada bem boa, assim, tipo, que eu curti pra caramba ler, que fala muito sobre... parece muito papo de coach, assim, mas se você tirar e se você souber absorver bem, assim, dá pra você absorver coisas bem legais, assim. Então foi um livro que eu curti muito. E música, difícil também. Mas eu gosto de quando eu tô estressado, assim, eu gosto de ouvir Post Malone, que é principalmente o, o vídeo que ele fez de lançamento de... Não, na real, de comemoração de 30 anos de Pokémon.
que é tipo uma animação de Post Malone com Pokémon, que eu gosto muito de Pokémon, gosto de Post Malone, então eu gosto de assistir isso pra relaxar. Pokémon e Post Malone. Tá certo. Juan, obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que sua história vai ser muito inspiradora para quem tá assistindo a gente. Você quer deixar um último recadinho pra galera? Cara, só isso. Tchau. Bom, e assim a gente termina o Hubcast do Juan. Obrigada, pessoal, pela companhia, pelo compartilhamento. Um beijo e até a próxima.